Você sabe o que é um cilindro de CO2? Sabe como utilizar um aplicador de CO2 para encher o pneu da sua bike? Se você não sabe, fica comigo aqui. Seja bem-vindo ao canal Opinião do Dono da Bike. Hoje eu vou falar para vocês como utilizar o CO2 para encher o pneu da sua bike. Tá? Então, se está interessado no tema, já deixa aí o seu like, já curte esse vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E vamos lá. Bom, você está na estrada, sabe como é que é pneu de bike. Está na estrada, de repente, o pneu começa a sentir que o pneu está mole, está pesado, e aí você olha e o pneu está furado. E aí chegou aquela hora chata, todo mundo para, aí lá desmonta a, a roda, abre lá, se você está usando câmera, retira a câmera, troca, coloca uma nova lá, procura lá o objeto que furou, remove e vai encher o pneu. E aí, para encher o pneu, você tem duas alternativas. Pode transportar uma bomba portátil ou você pode transportar, levar com você um cilindro e um aplicador de CO2. O que é isso? O que é esse tal de CO2? Ele é um cilindro de gás carbônico comprimido dentro dessa cápsula, né, dentro desse cilindro. Esse cilindro de CO2 ele tem várias aplicações. Ele é utilizado em chopeira, é utilizado em armas de airsoft, aquelas armas que disparam balas de tinta, e também é utilizado para bike. Ele é capaz de inflar o pneu até mesmo de uma speed, que exige aí 100, 120 PSI às vezes. Então ele é bastante funcional. Quais são as vantagens de você utilizar o CO2 em vez da bomba? É a rapidez. Para encher um pneu com uma bomba dessa aqui, eu vou ter que fazer entre 50 e 70 bombeadas. Então, eu vou levar pelo menos aí uns 5 minutos nesse processo, 3 minutos, 5 minutos nesse processo. E vou me cansar, naturalmente. Já com o CO2, promove um enchimento instantâneo do pneu. Basta conectar o aplicador na válvula do pneu e apertar para que ele infle o pneu de uma vez só. Ele vai de 0 do 0 PSI a 80 e 90 PSI. Esse cilindro existe em diferentes tamanhos. O mais utilizado para as speeds é o de 16 gramas, é o suficiente para você encher um pneu. Aí, como eu falo, encher um pneu, vem aí uma desvantagem do CO2. É que a cada utilização você vai descartar o cilindro, vai aproveitar apenas o aplicador e vai ter que ter mais de um cilindro. Caso você leve, por exemplo, 2 câmaras, você tem que ter 2 cilindros de CO2. Tem esse inconveniente. O outro inconveniente, você ter que carregar, que você tem que adquirir mais CO2, mais cilindros de CO2. E aí você deve estar se perguntando, quanto custa para adquirir? Bom, cada cilindro de CO2 custa mais ou menos aí faixa de 20 a 25 reais, preços de fevereiro de 2023. Significa dizer que cada vez que você furar, você vai ter uma taxa aí de cilindro de CO2. E isso, se a sua câmara também não for irrecuperável, tiver um furo muito grande, um corte, você também tiver que comprar uma câmara. E aí vai somando custos a cada treino. Então tem esse aspecto negativo. E o aplicador? Bom, o aplicador existe pelo menos, vai colocar 2 modelos de aplicador. Um com botão de acionamento e um sem botão. O aplicador que tem botão de acionamento, como é o caso desse aqui da TSW, paguei R$120. A vantagem dele é que primeiro você acomoda o bico na válvula e depois você aperta e libera o CO2. Outra vantagem é que na hora em que você solta o botão, você guarda o CO2 que tiver sobrado para mais uma aplicação, caso ainda tenha sobrado alguma quantidade. Vamos supor que, por exemplo, você inflou um pouquinho o seu amigo e for lá e já encheu um pouco a câmara. Mas a bomba dele não está conseguindo dar uma pressão legal. Você vai lá com CO2 e complementa e aí vai sobrar. Então tem a vantagem. Outro modelo que existe também é o que não tem o botão. Ele é acionado com a pressão. Esse também vai segurar, mas a diferença é que você não tem um botão de controle. Tá? E também vai guardar a pressão ali, vai vazando aos poucos, mas tá ali e vai segurar. Ele tem um tipo de um êmbolo que vai segurar a pressão. E o que eu utilizo no dia a dia? Bom, no dia a dia, quando eu estou com rodas
como essas aqui, que são rodas clincher, e nelas eu uso pneu com câmara, eu utilizo só a bomba, eu não levo o CO2 comigo. Por que eu faço isso? Porque eu acho que é um gasto a mais que eu não quero ter. Eu não quero, aqui em Santos fura muito, os pneus furam muito, e eu não quero ter um gasto de 20, 25 reais cada vez que eu for pedalar. Então, eu não uso normalmente CO2. O que eu faço muitas vezes é levar o CO2 comigo para o caso de eu querer encher mais rápido. Eu estou num lugar perigoso, estou com pressa, alguma coisa, estou sem paciência, estou cansado, vou lá com o CO2 e encho. Então, mas isso é bastante episódico. Quando que eu acho bastante interessante levar? Porque eu sempre levo o CO2 em competições. Então, suponhamos que eu esteja numa competição, me aproximando do final dela, e de repente eu percebo que o pneu está esvaziando muito lentamente, o furo é muito pequenininho. Em vez de eu parar e pegar a bomba e ter que calibrar o pneu, coloco o CO2 rapidinho, que geralmente está no bolso da minha jersey, pego o CO2 rapidinho, aperto aqui, coloco, encho o pneu e sigo a prova. Esvaziou mais um pouquinho, já não está dando mais para continuar, paro de novo, calibro mais um pouquinho e continuo. Então, para isso, o CO2 é muito mais eficiente que a bomba. Quando eu também utilizo ele com os pneus tubulares, então, por exemplo, eu tenho um par de pneus, de rodas com pneus tubulares, quando eu vou fazer, eu uso geralmente competição, ou mesmo quando não estou competindo, estou pedalando com elas em qualquer lugar, eu levo só o CO2. Não adianta levar câmara, e como eu já expliquei em um outro vídeo, que você pode pesquisar aqui no canal sobre tubulares, você vai ter que ter algo para encher o pneu. Como eu tenho selante nele, ele funciona como se fosse um tubeless. Só que quando o pneu fura, até o selante atuar, vaza um pouco de ar, especialmente nas speeds que contém pouco volume de ar. Então eu pego e levo o CO2 para refazer a calibragem. Depois que ele parou de vazar, eu vou lá com o CO2 e recupero a pressão do pneu, estabeleço a pressão do pneu. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o CO2. Tá? Vamos lá, trocar a câmera de lugar. Então, suponhamos que eu estou na estrada, estou com o pneu traseiro vazio. Já troquei a câmera, já removi, né, o objeto que perfurou a câmera, troquei, coloquei uma nova, está tudo ok, tudo montado, e vou encher. Primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar se a câmera está bem encaixada dentro do pneu, se não tem nenhuma borda da câmara do lado de fora. Por que isso? Porque ao contrário da bomba que enche bem devagarinho, o CO2 vai encher tudo de uma vez. E se tiver uma parte da câmara para o lado de fora, a câmara vai explodir. Então você tem que ter bastante atenção. Então vamos lá. E vamos encher então. O pneu está aqui vazio. Eu já abri aqui a válvula da minha câmara. Agora eu vou pegar o CO2, o cilindro vem fechado aqui. E aqui dentro vem um pino que vai perfurar esse cilindro. No momento que eu perfurar, a contenção da pressão fica por conta do aplicador. Então ponho e já não tiro mais. Então quando eu aperto aqui, pronto, perfurou, travou. Que cuidado você tem que ter? O CO2, quando ele sai daqui de dentro, ele gela esse cilindro. Isso aqui fica tudo muito gelado e pode machucar a mão, pode inclusive às vezes gruda na mão. Eu comprei esse da TSW que tem uma capa, então eu tenho cuidado de colocar ele dentro da capa. Rosqueio aqui um pouquinho, só para fixar a capa, e aqui eu tenho uma pegada mais firme. E aí como é que se enche aqui? Você vai colocar deixa eu ver se eu consigo filmar nessa posição. Coloco aqui, encaixo bem o bico primeiro, tá? Depois que eu encaixei o bico, eu vou apertar aqui o botão e segurar até sentir que o pneu atingiu a calibragem. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês como ficou gelado, ó, molhado. Se vocês conseguem, eu acho que dá para ver sim, que tem ó, revestimento, como ficou fosco, que é do gelo, ó. Viu? Então ele fica bastante gelado. Então, enchi aqui o pneu, fecha a válvula, pronto, o pneu está cheio. Vocês veem que demorou muito menos tempo. Como você viu,
Com o CO2, eu enchi o pneu muito mais rápido do que eu encheria com uma bomba. Eu levei aí cerca de 5 segundos após o início da aplicação para que o pneu atingisse a pressão, consumisse todo o cilindro de 16 gramas e enchesse o pneu. O pneu ficou cheio satisfatoriamente, ficou bom, foi o suficiente, mas eu digo que os seus 16 gramas é o limite mínimo para um pneu de speed. Eu recomendo, se você quiser levar um pouco mais bojudinho e tal, o de 20 gramas vai te dar um gás maior aí para encher o pneu, tá? Então eu acho que vale a pena. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado por assistir mais um vídeo. Espero que tenha gostado, tenha aprendido. Me diz aí nos comentários se você pretende utilizar CO2, se você já utiliza, se você não gosta. Tem uma galera que não gosta, mas tem uma galera que hoje em dia só quer utilizar CO2. Beleza? Valeu e até a próxima.